Olá, segundo ano A, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de História. Nós iremos trabalhar da página 65 à página 68, tá bom? Agora a professora vai falar um pouco sobre a Constituição, tá bom? Vamos lá, página 65. Existem leis para o trabalho, porque nós falamos sobre trabalhos, né? Sobre profissões, e agora a gente vai falar sobre as leis para o trabalho. A relação entre as pessoas no ambiente de trabalho deve funcionar bem, sem que haja desentendimentos e injustiças. Por isso, existem regras que estabelecem os direitos e os deveres dos trabalhadores e dos empregadores. No Brasil, essas regras foram criadas há mais de 70 anos e estão gravadas na Consolidação das Leis do Trabalho. A relação entre o trabalho exercido e o meio ambiente deve funcionar bem, por isso existem leis que colocam limites ambientais para o desenvolvimento de fábricas e indústrias. Então aqui existe um jornalzinho que é o Diário Oficial, aqui onde existem as leis, as emendas que o governo coloca, que foi aprovado, e existe o caderno, o livro da Constituição. Nessa Constituição, há os direitos e deveres do cidadão, tá? De nós aqui do país, do Brasil. A professora depois estará colocando para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre a Constituição Federal no Brasil. Tá bom? Vamos continuar na página 66. Ao criar Adão e Eva, Deus os colocou em um jardim e lhes deu a ordem para trabalhar nele. Essa ordem consistia em cultivar e cuidar desse lugar. Quando trabalhamos, obedecemos ao Criador e é nosso dever cultivar a terra para dela obter o que necessitamos. Para sobreviver, porém, a obediência só será completa se também cuidarmos do lugar em que Deus nos colocar. Pessoal, eu sempre falo, nós estamos aqui, estamos aprendendo, estamos buscando novos conhecimentos. Acima de tudo, a importância de ter Deus em nossa vida, tá bom? Sempre temos que ter obediência, respeito, carinho, amor e fé, para nós podermos cultivar tudo que está ao nosso redor, ok? Vamos lá então, o que você aprendeu? Monumentos, estátuas e construções contam a história dos lugares, das pessoas e dos momentos importantes do passado. Nós vimos sobre a estátua de José Bonifácio, sobre Roma, sobre o Coliseu. São todos monumentos, são todas assim histórias que aconteceu e fica gravada na cidade onde aconteceu esse momento especial. A professora também estará colocando um vídeo sobre monumentos, mas eu procurei não só colocar do Brasil, eu achei um vídeo que fala sobre monumentos do mundo todo, tá bom? Depois vocês vão estar assistindo. Fotografias, cartas, diários, objetos e documentos pessoais também são registro. Eles guardam a memória de uma família. Sim, por isso que a professora esse dia colocou o Museu do Ipiranga para vocês. Ele está fechado no momento porque eles estão restaurando esse museu. Mas nesse museu tem a nossa história, a história do Brasil guardada. Tem cartas, tem registros, tem fotos. Ele vai estar aberto em 2022 e é importante ir visitar para conhecer melhor a história do nosso país. O Senado e alguns tipos de trabalho são heranças deixadas pelos romanos. Sim, foi através deles que nós começamos a ter ordem, começou a ter leis, começou a ter pessoas para governar, para o que é certo, para o que é errado, tá? A Constituição do Brasil ajuda a organizar a sociedade por meio de leis. Sim, o Brasil tem uma Constituição. É nela que devemos se espelhar, é nela que devemos conhecer o que podemos fazer e o que não podemos. E uma delas são o direito de expressar, de falar, certo? Nós temos esse direito, desde que nós respeitamos o próximo, tá bom? Trabalho é uma atividade em geral, retribuída com dinheiro, salário.
Há diferentes tipos de trabalho no campo e na cidade. Nós também aprendemos que existe a zona rural e a zona urbana. Na zona rural também tem trabalho na agricultura, na pecuária, certo? Como na cidade, nas indústrias, nas lojas, né? Em vários supermercados. Então, existem vários tipos de trabalho, certo? Tanto na zona rural como na zona urbana. O trabalho causa impactos, não só na sociedade, mas também no ambiente. Sim, todo trabalho ele tem uma importância, tá? Tanto assim na sociedade como no ambiente, desde que nós sabemos desenvolver esse trabalho, tá? Com dignidade, com respeito e com amor. Agora nós vamos ter uma atividade na página 67. Nós vamos fazer hoje duas atividades, na página 67 e na página 68. Na página 67, vocês vão fazer assim. Você aprendeu o que é um monumento e qual é a importância dele? No espaço abaixo, desenhe um monumento que represente parte da história de sua cidade ou estado. Pessoal, aqui eu vou abrir uma exceção. Vocês podem desenhar um monumento de outro país também, porque nós conversamos muito aqui no livro de história, falamos da Grécia, de Roma, lá também tinha alguns monumentos históricos, também falamos do Brasil, né, de José Bonifácio, do museu. Então, vocês podem escolher qual monumento vocês querem desenhar aqui, tá bom? Que representa. No vídeo que eu estarei postando junto aqui para vocês, tem alguns modelos de monumentos, tá bom? Agora vamos na página 68. 2. No labirinto abaixo é possível ver 3 famílias diferentes. Ajude-as a chegar até um monumento símbolo de sua cultura. Use cores diferentes para cada família. Então aqui ó, tem a primeira família indiana. Então vocês vão ter que fazer ela chegar até o monumento, tá? Depois tem outra família aqui, japonesa, e vocês vão ter que ajudar a chegar até o monumento delas. E tem a outra família que vocês vão ajudar ela a chegar até o próximo monumento, tá bom? Fazem com carinho, com capricho. E essa atividade aqui, para ligar a família até o monumento, fazem de cores diferentes, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Terminando as atividades, manda no WhatsApp da professora no particular e assistem os vídeos agora. Vai ser muito legal, tá bom? Até a próxima aula. Tchau! É com muito orgulho que eu, o Preâmbulo, apresento a fundamental, a sensacional, a mais importante, a Lei Maior. Vem pra cá, dona Constituição da República Federativa do Brasil. Vem pra cá, vem pra cá. Brasileirinhos, esta jovem é um prodígio. Vai completar 20 anos e já tem uma história de vida impressionante. Só o nascimento dela vale um filme. Ô, louco! Olha quem comenta essa etapa da sua vida, dona Constituição. A Constituição é a grande lei do nosso país. E o mais bonito é que ela foi construída de forma muito democrática, por nós, os parlamentares constituintes, em 1988. Não é à toa que a batizei de Constituição Cidadã. Ai, estou emocionada. É uma grande satisfação ser a principal lei do país. Não quero ser convencida, mas tenho consciência de que sem a minha existência, o Brasil viraria uma bagunça. É verdade. Eu conheço a seriedade e o trabalho da dona Constituição. Sei bem que ela faz do Brasil um país democrático e determina quais são as regras que devem ser obedecidas por todos os brasileiros para que possamos viver em paz e harmonia. Uma brasileirinha vai dar um depoimento sobre a importância da nossa querida Lei Maior. Acho que a Constituição é importante porque ela diz que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E fala também que racismo é crime, por isso, meninas e meninas, brancos e negros, somos todos importantes para o Brasil e devemos ser tratados com respeito. A Menina Brasil tem toda a razão. Tenho 232 artigos e o 5º é um dos mais importantes deles. É nessa parte que fala dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Em outros capítulos, trato do orçamento, da organização dos poderes. Está tudo aqui. Mas, dona Constituição, já se passaram 20 anos e a sociedade brasileira mudou muito. Como a senhora faz para se manter em forma? Quer dizer, se manter atualizada? É um desafio, não é mesmo? É verdade, Preâmbulo.
Mas sempre que necessário, os parlamentares podem propor alterações no meu texto. Os ajustes devem ser feitos por meio da minha amiga PEC, a proposta de emenda à Constituição. Eu tenho um depoimento a dar, preâmbulo. Queria dizer que a Dona Constituição também é nota 1000, porque garante poder ao povo por meio do voto secreto e universal, dando vida à democracia e à cidadania. Está lá no artigo 14. Um viva para a Constituição Federal! Viva! Vamos aproveitar o clima de comemoração para dizer: é 1, é 2, é 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Décimo lugar, Golden Gate. É uma ponte, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que liga a cidade de São Francisco a Sausalito, na região metropolitana. O início da sua construção foi em janeiro de 1933. E a sua inauguração foi em 27 de maio de 1937. A ponte é o principal cartão postal da cidade, uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos. E é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nono lugar, Coliseu. É um anfiteatro oval, localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. O edifício era usado para combates de gladiadores. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma imperial, formado por 5 anéis concêntricos de arcos. Representa bem o avanço introduzido pelos romanos à engenharia de estruturas. De acordo com uma estimativa do Ministério da Cultura, o anfiteatro recebe 6 milhões de visitantes por ano. Oitavo lugar, Machu Picchu. É uma cidade pré-colombiana bem conservada, também chamada de Cidade Perdida dos Incas. Foi construída no século XV. Localizada no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude. No Vale do Rio Urubamba, atual Peru, o lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, tendo sido alvo de preocupações, devido à interação com o turismo, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru. Sétimo lugar, Taj Mahal. É um mausoléu, situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Foi classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. O complexo encontra-se rodeado de um grande jardim persa. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas visitam o monumento por dia, além de uma regra de permanência máxima de até 3 horas para cada visitante. Sexto lugar, Cristo Redentor. É uma estátua que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2012, a Unesco considerou Cristo Redentor como Patrimônio da Humanidade. Estima-se que 3 milhões de pessoas visitam ao Cristo Redentor por ano. Quinto lugar, Big Ben. É um dos pontos turísticos mais atrativos da capital inglesa. A edificação possui o segundo maior relógio de 4 faces do mundo. A sua construção foi iniciada em 28 de setembro de 1843. E foi inaugurada em 31 de maio de 1859. E tornou-se um dos símbolos mais importantes do Reino Unido. Quarto lugar, Pirâmides do Egito. São antigas estruturas feitas em alvenaria, construídas pela civilização do Antigo Egito. Elas são geralmente consideradas as mais antigas estruturas monumentais do mundo. Elas são as únicas das antigas maravilhas que sobreviveram ao tempo. Terceiro lugar, Grande Muralha da China. É uma série de fortificações feitas de pedra, terra compactada, madeira e outros materiais.
A Grande Muralha da China foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 8 de dezembro de 1987. Estas indicações foram formalmente aceitas pelo Comitê do Patrimônio Mundial. A Muralha da China, após o concurso informal internacional, em 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e recebe milhões de visitantes anualmente. Segundo lugar, Estátua da Liberdade. É uma escultura neoclássica colossal, localizada na Ilha da Liberdade no Porto de Nova York, nos Estados Unidos. A estátua é de uma figura feminina vestida que representa Libertas, deusa romana, que carrega uma tocha, e uma tádula, que representa a independência dos Estados Unidos. Sua construção foi iniciada em setembro de 1875. E a sua inauguração foi em 28 de outubro de 1886. Para visitar a estátua é necessário a compra de bilhetes turísticos que incluem o transporte via ferryboat até a Ilha da Liberdade. Primeiro lugar, Torre Eiffel. Localizado na cidade de Paris, é uma torre treliça de ferro do século XIX, nomeada em homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel, a qual se tornou um ícone mundial da França. A torre, que é o edifício mais alto da cidade, é o monumento pago mais visitado do mundo, com milhões de pessoas frequentando anualmente. Sua construção foi iniciada em 28 de janeiro de 1887. E a sua conclusão foi em 1930. Possui 324 metros de altura e fica cerca de 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. A torre tornou-se o símbolo mais proeminente de Paris e da França. E esse